Fala aí pessoal, meus amigos, no vídeo de hoje teremos a árdua missão de salvar essa guitarra Gibson Custom que sobreviveu a uma enchente. Isso mesmo, vocês não ouviram errado não. Essa guitarra ela estava numa situação em que ocorreu uma enchente em Paracambi, cuja a água chegou a aproximadamente 1,70 m de altura. E a guitarra acabou tendo contato com lama, com água, enfim, a guitarra estava dentro do case. E assim que o cliente entrou em contato comigo me relatando essa situação, obviamente a gente preza para que não tenha ocorrido nenhum problema mais sério de saúde com as pessoas envolvidas, o que não foi o caso, então foi apenas problema de bens materiais, menos mal. Primeira orientação que eu passei ao Pedro foi que abrisse as tampas da guitarra, a parte traseira das tampas, e deixasse escoar o máximo possível de água. Tentar fazer com que a água escoasse de forma mais natural possível, se possível com a ajuda de um pano ali, fazer a secagem da guitarra e deixá-la em local ventilado e assim que possível trazê-la para mim. E aqui estamos nós com a guitarra na nossa bancada. Se é problema, aqui é o lugar certo para resolvermos, então vamos começar desmontando a guitarra para a gente entender melhor quais foram os danos causados e assim conseguir resolvê-los. Vamos que vamos começar retirando as cordas do instrumento. Pessoal, antes de continuarmos com o vídeo, eu vou pedir para que vocês cliquem aqui embaixo. Verifica se você está inscrito no canal. Caso não esteja, não custa nada. Clica aqui embaixo, inscreva-se, ativa as notificações, aproveita para deixar aquele joinha maroto e deixa um comentário aqui embaixo. Isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa continuar indicando o nosso canal para outras pessoas, para que o canal possa continuar crescendo. Beleza? Posso contar com vocês? Vamos para o vídeo então. Vou aproveitar também para retirar as tarraxas. Confesso que estava um pouquinho preocupado com a parte de hardware do instrumento. Muitas pessoas se perguntaram a respeito da madeira, o que ia acontecer com a madeira, mas a minha maior preocupação ainda era com a questão do hardware. Vamos desmontar tudo, retirar o escudo, retirar toda a parte elétrica. Eu tinha um pouquinho de receio também de que os captadores pudessem ser danificados, que o barro que estava junto com a sujeira pudesse ali ter retirado o isolamento do filamento interno do captador, mas ainda bem que isso não aconteceu. Agora, onde eu tive muita dor de cabeça foi justamente onde eu achei que seria mais fácil, que foi na retirada da chave. E mesmo aplicando desengripante, óleo, tentando retirada com toda a calma e cautela do mundo, a chave não queria sair. Então, já que ela não sai por bem, a gente vai usar um pouquinho de grosseria e ignorância, mas é aquela ignorância saudável, aquela ignorância sadia, tranquila, enfim. Nada que um disquinho da micro retífica, um pouquinho de paciência e um pouquinho de ignorância talvez não resolva. E é isso aí, chave retirada. Lembrando que a ideia original, a ideia principal dessa restauração era tentar salvar a guitarra, restaurar o instrumento, trocando a menor quantidade possível de peças. Seria muito mais fácil trocar tarraxa, ponte, captador, trocar tudo, mas não. A ideia era tentar salvar as peças. Para fazer a limpeza na parte de hardware, a parte metálica, eu estou utilizando uma banheira ultrassônica com água destilada. Primeira vez que eu trabalho com esse tipo de ferramenta e confesso que eu gostei do resultado. Talvez, quem sabe, num vídeo futuro aí a gente fale um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Para fazer a limpeza dos potenciômetros, porque sim, usaremos os mesmos potenciômetros, eu usei também a banheira ultrassônica, só que dessa vez com álcool isopropílico. Gostei muito do resultado, a gente conseguiu retirar grande parte do barro e da sujeira que estava dentro do potenciômetro e não causou nenhum tipo de dano. Gostei bastante. Vamos que vamos, pessoal. Depois que os potenciômetros estavam secos, eu fiz a aplicação de limpa-contato, um bom jato de limpa-contato, para tentar retirar o máximo de sujeira, caso tenha ficado algum resquício dentro do potenciômetro. O que não foi o caso, o limpa-contato estava saindo limpinho lá de dentro, não trazia nenhum resquício de barro, então me certificava mais uma vez de que o potenciômetro sim estava limpo.
Feito isso, hora de aplicar um pouquinho de graxa dielétrica dentro do potenciômetro para lubrificá-lo. Não adiantaria fazer a limpeza e deixar o potenciômetro seco. Lembrando que essa graxa ela não é condutora de eletricidade. Hora de fazermos um check-up nos captadores, vamos desmontar, tirar a moldura, lavar a moldura, limpar os parafusos e fazer um confere nos captadores para ver se tinha algum problema, se tinha alguma coisa visível ali que já indicasse algum possível dano, mas não, os captadores estavam apenas sujos. Nada que um pouquinho de Orquestra Total Cleaner não resolva. A vantagem de você utilizar o Orquestra Total Cleaner, principalmente nesse tipo de restauração, é que ele é um produto líquido, você aplica, logo em seguida ele evapora, ele seca e cria uma película por sobre a peça que você aplicou. Então, além de limpar, ele vai ajudar a proteger e dar uma longevidade aí na vida útil do componente que você está limpando. Optei por fazer a limpeza dos parafusos também na banheira ultrassônica, utilizando água destilada e um pouquinho de detergente. O resultado foi bem bacana, eu gostei do resultado. Meus amigos, passaram-se mais ou menos 10 dias desde quando vocês viram há poucos segundos, há poucos minutos atrás, o início desse vídeo até o momento de hoje em que eu estou gravando essa parte do vídeo agora. E eu quero bater um papo com vocês, e por isso que a gente está com esses 2 pedaços de instrumentos aqui na bancada, vocês já vão entender. Senhores, qual foi a minha estratégia ao receber essa guitarra, depois que eu fiz a desmontagem dela? Como vocês viram, retiramos todas as peças. Tem alguns pontos da tinta que infelizmente já trincaram, tá? Ela já chegou aqui assim, coisa que para uma Gibson é muito normal, é muito comum. Se essa guitarra fosse, por exemplo, um instrumento pintado com PU, muito provavelmente isso não aconteceria. O PU ele cria uma espécie de um plástico que envolve o instrumento inteiro, é muito mais resistente. A pintura da Gibson é feita, projetada, desenhada para que com o tempo ela descasque, ela quebre. Isso é uma das grandes características da Gibson, ok? Ok. Sendo que é uma guitarra que passou por uma enchente, que teve contato direto com água, é comum e é esperável que esses sinais aqui eles poderiam aparecer um pouco antes do planejado. E foi o que também aconteceu. Só que a gente não vai se preocupar muito com isso, até porque eu não tenho como tomar nenhuma ação sobre esses trincados aqui na tinta, a não ser lixar a guitarra toda e fazer uma pintura do zero, o que não seria interessante, ainda mais considerando que é uma Gibson Custom. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Depois que eu fiz a desmontagem do instrumento, eu procurei deixá-la todo dia no último quarto ali da oficina, onde pega sol na parte da tarde. Ah, Alexandre, você deixou a guitarra no sol? Não, jamais faria isso. Eu deixei ela dentro desse quarto, que na parte da tarde tem uma grande incidência de sol na parede, é uma parede branca, ou seja, bate na parede e reflete o sol. Então ela ficava ali, eu ficava monitorando ela dentro desse quarto, naquele ambiente que é um ambiente um pouco mais quente, com a temperatura um pouco mais alta, para aos poucos essa umidade que estava na guitarra, ela pudesse ir saindo do instrumento, tá? E pelo que eu estou testando aqui, a minha estratégia deu certo. Aqui não seria conveniente a gente ficar aplicando soprador térmico, botando a guitarra no forno, na estufa, porque acelerar a retirada dessa umidade poderia causar mais danos à pintura e até mesmo às colagens. Então eu queria que essa água fosse saindo de forma bem gradativa. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Esse aqui é um aparelhinho que ele mede a umidade da madeira. A gente enfia esses 2 pinos na madeira, ó. Inclusive ele mede aqui a umidade da minha mão, tá vendo aqui, ó?
Ah, Alexandre, mas esse aparelho não é preciso. Concordo com vocês. Se eu fosse fazer uma tese de doutorado, cuja essa tese de doutorado ia representar a extinção ou a continuidade da vida na Terra, eu jamais usaria esse aparelho, porque ele não traria uma precisão para esse tipo de pesquisa científica. Mas para a gente fazer um teste aqui, para pelo menos ter uma noção de que essa estratégia deu certo, esse aparelho ele vai entregar. Óbvio que ele tem uma margem de erro para mais ou para menos, mas para essa situação aqui ele entrega um resultado confiável e é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o seguinte, pessoal, eu confesso aos senhores que eu não medi a umidade dessa guitarra antes, para comparar o antes e o depois dela. Porém, ao você encostar a mão no instrumento assim que ela chegou, ainda dava para perceber que o instrumento estava um pouco frio. Ou seja, tinha presença de água ali ainda. Eu estou usando esses instrumentos aqui que estão na bancada como controle. Isso aqui é um pedaço de um braço de um violão Eagle. É um instrumento antigo, isso aqui deve ter pelo menos 10 a 15 anos ou mais, porque só comigo esse pedaço de braço aqui já está há mais de 10 anos. E é uma madeira que não pegou água, que estava guardada ali junto onde eu guardo os instrumentos. Então eu estou usando como controle. A gente vai aferir aqui, ó, vou cravar esses dois pinos aqui, ó. Olha o quanto ela está marcando de umidade aqui, ó. Em torno de 11,9%, tá? Ok. Vamos testar com a outra madeira aqui. Isso aqui é um corpo de uma Giannini, acho que é a Gemini, se eu não me engano, que também estava guardado junto com esse outro braço. Estava no mesmo lugar, nas mesmas condições. A gente vai cravar aqui na madeira, ó, em torno de 11,3 mais ou menos, tá? Então a gente vamos dizer que isso aqui seria o nosso controle, né? Agora vou enfiar aqui na Gibson, deixa eu pegar uma posição aqui que dê pra gente, ó, 7 a 8%. Vamos enfiar aqui nessa região aqui, ó. Eu não sou maluco de enfiar aqui na pintura, senão a gente vai fazer 2 furos, porque esse aqui ele tem que furar a madeira, ó, 6%. Vamos ver essa cavidade aqui do captador do braço. Em torno de 5 ponto alguma coisa a 6%. Vamos ver aqui atrás. ,6% também. Vamos ver aqui nessa região aqui onde fica a chave. Ver se eu consigo furar aqui num ponto onde não danifique o instrumento. Ó, em torno de 7%. Ou seja, eu consigo afirmar, até com um pouco de certeza, que a nossa estratégia, ela deu certo. Eu tenho um instrumento que passou por uma enchente, eu fiz um tratamento ali deixando num ambiente que é uma temperatura um pouco mais alta, sem expor o instrumento ao sol, e ele está com uma temperatura menor do que dois instrumentos que estavam guardados num ambiente com temperatura e umidade controlada, tá? Então, isso me dá uma tranquilidade de dizer, esse instrumento está pronto agora para a gente trabalhar nele. E aí, qual vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou refazer a tinta condutiva, eu vou aplicar a tinta condutiva nas cavidades do captador, aqui na cavidade da parte elétrica, aqui também na cavidade da chave. Vou tentar vir com um pincel na diagonal, eu vou tentar aplicar a tinta condutiva em maior parte que eu puder, para a gente poder dar uma selada ali na madeira e evitar que algum problema possa vir a acontecer no futuro, tá? Depois a gente vai remontar, refazer toda a elétrica e vamos ver como é que vai ficar. A minha grande preocupação era com as colagens, principalmente a colagem do braço, em relação braço e corpo. Ao que tudo indica, até o primeiro momento, segundo momento, né, melhor dizendo, tá tudo intacto, tá tudo íntegro, o que nos dá uma certa tranquilidade, tá bom? Então, vocês acompanhem comigo aí, a gente vai evoluir nesse serviço, mas até aqui, graças a Deus, está tudo correndo muito bem. Acompanha comigo aí. E vamos que vamos, pessoal. O que não falta aqui é trabalho para o Orquestra Total Cleaner. Dessa vez eu vou fazer a limpeza do braço do instrumento que ainda estava cheio de barro, utilizando o Orquestra na versão creme. Ele é um pouco mais denso, ideal para esse tipo de limpeza. Ele vai limpar tanto a escala quanto o traste e já vai trazer um certo tipo de hidratação à escala. Vamos que vamos!
mais orquestra Total Cleaner no corpo do instrumento, lembrando que você não pode aplicar qualquer tipo de produto nas pinturas da Gibson. Você tem que conhecer muito bem o produto que você está aplicando, o produto que você está utilizando para fazer a limpeza, e o orquestra, sem dúvida, na minha opinião, é um dos melhores para esse tipo de tarefa. Guitarra limpa, guitarra polida, hora de fazermos a blindagem. Anteriormente eu já havia feito a aplicação da tinta condutiva, até para criar também dentro do instrumento uma espécie de uma película com tinta. Ali a tinta ela é a base de grafite e também a base de seladora de madeira, então vai trazer uma proteção extra para o instrumento. Mesmo assim a gente ainda aplica a fita de alumínio para poder criar uma boa blindagem e também fortalecer o aterramento do instrumento. Todos os cabos da guitarra foram substituídos por cabos da TIA-Flex. Nesse projeto a gente só precisou trocar a chave de 3 posições e o jack. Utilizamos um jack mono da Pulitone, na minha opinião um dos melhores jacks que a gente tem no mercado. Vou aproveitar que eu apliquei a tinta condutiva nas cavidades dos captadores e criar 2 pontos ali de aterramento embaixo dos captadores, embora para uma Les Paul não seja extremamente necessário, mas já que a guitarra está desmontada, vamos fazer esse carinho extra nela aí e dar esse upgrade aí. Elétrica 100% refeita, foi possível utilizar os mesmos capacitores originais da guitarra, eles não sofreram nenhum dano, então vamos que vamos. Uma boa limpeza nas tarraxas. Dessa vez eu estou utilizando o Orquestra Total Cleaner, que é específico para metais. Além de limpar, ele cria também uma película protetora. Lembrando que esses produtos da Orquestra, eu estou deixando aqui embaixo o link para que vocês possam conhecer ainda mais esses produtos e fazer a compra deles. Indico e recomendo bastante. Principalmente nesse serviço foi uma verdadeira mão na roda. Vamos colocar a bala do tensor, aproveitar, aplicar uma graxinha também, remontar as tarraxas, colocar tudo em seu lugar, recolocar as cordas, fazer a instalação de um jogo de corda novo e iniciar o processo de regulagem. E eu tenho certeza que vocês vão me perguntar: Alexandre, como que ficou o som dessa guitarra? Teve mudança no som? Teve mudança na tocabilidade do instrumento? Alterou alguma coisa no timbre? E eu confesso aos senhores que eu não tenho como responder isso, porém, existe apenas uma pessoa nesse mundão que é capaz de responder essa pergunta, que é o dono do instrumento, a pessoa que conviveu com esse instrumento antes de ter acontecido esse problema da enchente e antes dela ter passado por aqui. Então, eu vou deixar com vocês aí a opinião do Pedro, dono do instrumento. Ele vai dizer pra gente aí o que ele achou dessa criança depois de pronta. É contigo, Pedro!
E aí, Pedro, tá aprovada? Cara, aprovadíssima, muito... A minha surpresa foi pro bom, né? Ela nunca foi regulada desse jeito. Não senti diferença nenhuma, a não ser... isso aqui eu já sabia que tinha isso, né? Não foi Tem uma rachadurazinha aí na... Tem uma ranhura, pintura. mas até na estética ela tá muito parecida com o que era. Assim, muito parecida com o que era. E a tocabilidade eu achei melhor por conta da regulagem. Porque quando eu postei no Insta, algumas pessoas... A principal pergunta que as pessoas fizeram é se a guitarra teria alguma diferença na sonoridade, né? E é o tipo de pergunta que só o dono do instrumento, que é quem conhece o instrumento e já convive com ele há anos e anos, pode responder, porque não existe uma matemática muito lógica por trás disso. Apesar do susto, ela ficou sensacional. Ah, imagino, cara. Imagino. Mas o importante é que tudo deu certo e que tenha sido apenas um susto. E é isso aí. Obrigado mais uma vez aí pela parceria e pela confiança, Pedro. Valeu. Valeu. Fui.